queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 30ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos iniciando a unidade 6, chamado para Adoração, Fé e Perseverança. E o que iremos abordar inicialmente nessa unidade é a convocação para a fidelidade na fé, que está em Hebreus, do capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Esta epístola aos Hebreus consiste basicamente em duas partes. Uma parte dogmática de ensino, que se inicia no capítulo 1 e vai até o capítulo 10, versículo 18, e outra parte prática, que se inicia no capítulo 10, versículo 19 e vai até o final da epístola. Então, hoje estamos iniciando a parte prática da carta aos Hebreus. Nessa parte, o autor enfatiza as admoestações e exortações, e teremos algum ensino também no capítulo 11, onde discutiremos o significado da fé. Veremos a tríade fé, esperança e amor se destacar claramente, aconselhando-nos a ter esperança e perseverança e suportarmos firmes as tribulações, sendo que o amor é expresso na forma de ajuda ao próximo. E com muitas instruções, o autor nos ensina como colocar o amor em ação. Essa tríade fé, esperança e amor veremos já nos estudos de hoje, apresentados nos versículos 22, 23 e 24, que apresentam um breve resumo dos 3 últimos capítulos dessa epístola. Veremos que a aliança operada pela morte de Cristo efetivamente dá ao crente pleno perdão dos pecados, que o sacrifício e a intercessão de Cristo dão acesso verdadeiro à própria presença de Deus, e não de forma figurada. E por causa do que Cristo é e do que Ele fez, é possível desejarmos conhecer a Deus, vivendo a vida em paz com Ele e desfrutando de sua comunhão. O Antigo Testamento falava desses privilégios, mas os seus ritos e cerimoniais não levavam ninguém a experimentá-los. Como as coisas são diferentes para aqueles que se entregam a Cristo. Nós veremos essas grandes verdades destacadas e sobre essas bases que agora o autor está edificando a vida cristã. A nossa aula de hoje, nós trataremos do que fazer à luz dessas verdades. Estudaremos os santos dos santos na experiência cristã. Mas antes de começarmos a nossa aula, temos que dar os meus recados, né? Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que vocês podem encontrar todas as nossas aulas de uma forma bem rápida. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar, vamos colocar os nossos corações na presença do Senhor antes de iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, começamos hoje um estudo que provocará em nós uma necessidade de mudança. Mudanças da nossa maneira de agir, da nossa maneira de viver o cristianismo. Ajuda-nos a evidenciar essas necessidades de mudança, Senhor, e nos dê coragem e determinação para fazê-las. Precisamos do Espírito Santo para nos encorajar e impulsionar a viver uma vida cristã digna do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por essa graça tão importante que cremos que o Senhor já nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Convocação para a fidelidade na fé. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vimos no versículo 19 a 25 do capítulo 10 de Hebreus a fidelidade para testemunhar. Nós destacamos que o autor exorta os crentes a desfrutarem de 7 privilégios e o santo dos santos na experiência cristã. Nós vimos um novo vivo caminho, porque um grande sacerdote há sobre a casa de Deus. E uma vida santa, que necessita de exortação à firmeza, o cultivo da consideração e a exortação ao culto coletivo e ao auxílio mútuo. Esse destaque que fizemos dos versículos lidos, agora nós vamos comentar um a um. O autor agora apresenta um novo aspecto da plenitude da salvação adquirida por Cristo, que descreve a vida dentro dos santos dos santos ou do lugar santíssimo. No capítulo anterior, nós falamos do tabernáculo, e nós observamos que o autor mencionou 2 véus do santuário. O véu exterior, como o da porta do santuário, e o véu interior, como o véu da separação. São chamados véus porque ocultam a glória do santuário a todos, com exceção daqueles que entram nele pela aspersão do sangue expiatório. Devemos entender que o véu exterior é como o dos pecados reais ou das transgressões pessoais, e o véu interior como os das condições pecaminosas ou da natureza pecaminosa herdada. Antes que o pecador possa ter acesso ao santo lugar, precisa achar perdão junto ao altar aspergido de sangue, e a purificação da culpa e da natureza pecaminosa junto ao lavabo da purificação. Essa experiência, na linguagem do tribunal, é a justificação. Na linguagem da família, é o novo nascimento. E na linguagem do templo, é a santificação inicial. Assim, é na justificação, ou novo nascimento, ou santificação inicial, que teremos liberdade para atravessar o véu exterior até adentrar no primeiro tabernáculo, onde em Cristo achamos a vida, a luz e o amor. No entanto, o cristão recém-nascido logo verifica que ainda tem uma inclinação para o pecado, devido à natureza carnal herdada de Adão. Percebe que tem vida, porém não a abundante. Tem luz, mas essa luz muitas vezes se mistura com a sabedoria do mundo. Tem amor, mas não o amor perfeito que lança fora todo medo, como lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 16 e 18. Este véu da natureza pecaminosa herdada impede-nos de entrar em um lugar de comunhão mais profunda com Deus e contamina até o melhor serviço prestado a Deus. Este véu tem que ser rompido. A carne, como o eu carnal, tem que ser crucificada, como vemos lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, e no capítulo 5, versículo 24. É preciso que nos despojemos do velho homem e que tenhamos um coração limpo e purificado do pecado. O caminho para atravessar o véu interior é o da morte do eu carnal. Não existe outro caminho. Somente assim podemos habitar no Santo dos Santos, na presença de Deus mediante o Espírito. Deste modo, compreendemos que é mediante o perdão dos pecados que os irmãos atravessam o véu externo e entram no santo lugar da vida, da luz e do amor de Cristo. E agora são chamados a passar pelo véu interior, no véu interno, das condições pecaminosas até o Santo dos Santos, testificando o Espírito Santo que o caminho não se acha mais fechado. O sangue sacrificial de Jesus abriu-o. Devemos usar essa entrada com intrepidez e ousadia, porque ela se deve mediante a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Devemos, então, abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo agir, nos santificando, guiando os nossos passos e nos conduzindo à santificação da nossa vida. Devemos compreender qual o significado dos Santos dos Santos que o autor menciona nestes textos. Não é no sentido de um lugar sobre a nossa cabeça, um firmamento, separado e distinto da terra, como muitos julgam. O céu, em princípio, é qualquer lugar em que Deus se manifeste de maneira plena, pois onde ele estiver será um lugar sagrado. Nessa acepção,
O céu não se acha limitado pelo tempo e espaço, como as coisas da terra, mas é tão onipotente como o próprio Deus. Sendo assim, o Santo dos Santos da experiência cristã é qualquer lugar em que a alma é purificada de todo o pecado pelo sangue de Jesus. É um local de pureza espiritual com Cristo, o nosso sumo sacerdote, onde vivemos e trabalhamos na presença de Deus, o nosso Pai. É a plenitude do Espírito, a promessa do Pai e o dom de Cristo ressuscitado e glorificado. É a vida dentro do véu, onde arde a glória da presença de Deus sobre o propiciatório, iluminando a mente, satisfazendo o coração e derramando seu resplendor em todas as expansões do ser humano. Essa experiência, comprada pelo sangue de Jesus e tornada eficaz pelo dom do Espírito Santo, é o padrão neotestamentário da vida cristã. O sangue que abriu o novo e vivo caminho pelo Santo dos Santos que Jesus consagrou, significa um caminho de vida. O próprio Jesus foi aberto, inaugurado e dedicado, feito de novo, não como no Antigo Testamento, no dia da expiação, cujo resultado cerimonial durava apenas um ano. Com o de Cristo, o resultado é recente e novo eternamente. O rompimento do véu com a morte física de Cristo Jesus na cruz, como expiação vicária pelo pecado, inaugurou um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. Vejam, a queda do homem, o pecado original, determinou o afastamento do Espírito Santo, deixando o homem sem vida espiritual, portanto morto em sua contaminação e corrupção. É evidente, pois, que a aquisição de uma vida espiritual no novo nascimento e a purificação da alma na santificação só podem dar-se quando o Espírito Santo passa a habitar no homem. Mas como isso ocorre? Parece haver apenas um caminho. O Filho de Deus teve de encarnar e, em sua própria pessoa, trazer vida ao ser humano. Por isso lemos que Deus não dá o Espírito por medida, como está lá em João capítulo 3, versículo 34, e que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Este Espírito, encerrado no Cristo encarnado, não poderia vir como promessa do Pai ou dom de Cristo glorificado antes que o véu da carne de Cristo fosse rompida pela sua morte na cruz. Por essa razão, João disse: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido ainda glorificado. Está lá em João capítulo 7, versículo 39, parte B. Como o Filho Eterno assumiu a natureza humana para que se tornasse o nosso Redentor, assim o Espírito Eterno, habitado em Cristo, o Deus homem, tornou para si uma experiência humana, para que se tornasse o nosso Consolador, o Paracleto. Cristo é o nosso intercessor do alto, e o Espírito Santo é nosso intercessor dentro de nós. Um assenta-se à destra do trono de Deus, e o outro na igreja, que somos nós. Assim a Trindade ocupa-se da salvação da humanidade. Após discorrer sobre o sangue de Jesus derramado, o santuário celestial e o caminho vivo, o escritor analisa também o último desses itens celestiais, a presença do grande sumo sacerdote. Grande como é a obra que Cristo fez por nós, que resultou em nossa comunhão com Ele e viver diante das tuas faces. Essas são as mais preciosas de todas as bênçãos que alcançamos. Cristo foi o sacrifício e também o nosso sumo sacerdote. Nós, os crentes, somos a sua casa e família, da qual Ele é a cabeça. Sendo assim, o acesso que temos não é exatamente como aquele figurado pelo tabernáculo. No tabernáculo, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Portanto, uma só pessoa, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para então sair quase que imediatamente. Nós, porém, entramos para ficar. Agora o acesso é aberto a todo crente em todo o tempo. Vamos nos valer disso. Sendo como são os fatos, não apenas é nosso privilégio, mas também o nosso dever nos achegarmos a Deus. Acheguemo-nos sem hesitação, frequentemente, intimamente, com o nosso louvor, com as ações de graças, levando a Deus as nossas petições.
Não há nada que nos exclua da presença de Deus, como antigamente excluía a impureza cerimonial, as consciências impuras ou a falha nas lavagens dos rituais. O sangue de Jesus já tratou de tudo isso. Portanto, aproximemo-nos com confiança de que realmente foi aberto a nós o caminho para Deus. E quanto à vida santa, o autor trata da vida e da conduta do cristão que entrou nos Santos dos Santos dizendo: não é hora de afrouxar, não é hora de vacilar na fé, não é hora de ceder às tentações e voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento, que prometiam muito, mas nada faziam. Este é o momento de ficarmos firmes. O autor expõe os aspectos da vida cristã constituída sobre 3 virtudes fundamentais: fé, esperança e amor. Quando ele diz que guardar firmes a confissão da fé, refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Quando ele fala considerarmos também uns aos outros, trata-se do nosso relacionamento com nossos irmãos. Não deixemos de congregar. Apresenta o aspecto da vida coletiva da igreja, da importância da comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Façamos admoestações. Fala dos meios positivos de advertência entre os irmãos para o progresso espiritual. Queridos, em meio ao desânimo, às dúvidas ou perseguições, devemos guardar firme a nossa confiante esperança. Isso porque nós temos uma das melhores razões. Quem fez a promessa é fiel. O cuidado para atender às necessidades dos nossos irmãos abre em nosso coração um fluxo de amor e de solicitude que devemos cultivar. Esse incentivo tem, no bom sentido, o estímulo de possuir um amor tão intenso que inflama os outros que estão ao nosso redor com entusiasmo e conduz a todos a boas obras sem competições. No cristianismo, a vida social é mais ampla, é muito mais intensa do que a do judaísmo. O culto coletivo é uma necessidade da vida cristã, e a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais se manifesta a graça. Alguns atribuem essa exortação do autor de congregarmos para termos mais atenção, para não abandonar as reuniões ou aumentar a nossa assiduidade aos cultos. Contudo, há alguns cristãos e doutores que acham que o autor estava se referindo aos gnósticos, porque eles achavam que os iluminados eram autossuficientes e não precisavam da ajuda dos outros. Nós necessitamos sim do auxílio mútuo. É hora de despertar essa consciência uns dos outros, a graus cada vez maiores de compromisso do cristão. Nós devemos desenvolver maneiras de fazer isso. Devemos nos esforçar para aumentar o amor uns aos outros e a vivência cristã prática na igreja. A falta de zelo e uma fé fraca não são sinais saudáveis. Devemos todos reconhecer que é importante viver uma vida de comunhão cristã. Não vivemos mais sozinhos. Tanto quanto possível, devemos nos reunir uns aos outros, despertando-nos e encorajando-nos mutuamente. Guardemos firmes a esperança da vinda do Senhor Jesus. À medida que se aproxima o dia, o fim dos tempos, não abandonemos a nossa congregação, pois quando Jesus voltar, a igreja terá a sua glória, a consumação da comunhão dos santos na luz. Isso é importante, irmãos. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos agora às nossas considerações finais. O autor deixa claro que não basta entender a verdade, é necessário dar a ela uma resposta apropriada. A única resposta correta ao que ele acabou de explicar seria uma vida cristã digna, que é caracterizada por oração, comunhão, zelo crescente, busca pelo bem do próximo e expectação constante pela volta de Jesus. Este é o profundo desafio para nós. O acolhimento amoroso e incondicional do Salvador cria em nós um senso de fidelidade a Deus, o espírito de comunhão com os irmãos e a mútua cooperação dos membros do corpo de Cristo, a Igreja. O Cordeiro nos atrai, vincula-se conosco, unifica-nos com Ele e irmana-nos na fraternidade dos eleitos da Igreja. Cada crente é conselheiro de seu irmão, não para censura ou crítica,
mas para o auxílio, consolo, conforto e instrução religiosa. Na tão conhecida tríade fé, esperança e amor, a esperança parece ser negligenciada. O cristão, em sua vida espiritual, parece enfatizar as virtudes da fé e do amor, mas diz pouco sobre a esperança. No entanto, a esperança guia o crente, pois fortalece a liberdade do medo da morte. Mantém os nossos olhos em Jesus, que venceu o poder da morte. Em Jesus temos salvação, justiça, vida eterna e certeza da ressurreição da morte. A esperança se realizará quando Jesus voltar. Encerramos aqui, queridos, a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Ajuda-nos mais uma vez, te pedimos, a termos as virtudes da fé, esperança e amor, o senso da fidelidade a Deus, o espírito de comunhão com os irmãos e a mútua cooperação dos membros do corpo de Cristo. Ajuda-nos a intensificar a nossa oração, a nossa comunhão, esse zelo crescente, a busca pelo bem do próximo. Aumenta a nossa esperança, que nos liberta do medo da morte. A expectação da vinda do Senhor Jesus, que nos dá a salvação, a justiça, a vida eterna e a ressurreição. Isso vai se realizar. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. Obrigada, Senhor, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Essa palavra que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.